E aí, galera do Me Salva, vamos continuar o nosso curso de isostática e agora vamos ver alguns casos específicos. O que seriam esses nossos casos específicos? São os casos que são um pouquinho diferentes das nossas vigas que a gente analisou antes. Então, aqui vão aparecer 3 novos casos para a gente, certo? O primeiro caso vão ser os pórticos planos, tá? Pórticos planos. O que seriam pórticos planos? São bem semelhantes às vigas, só que ao invés de ser só uma estrutura em linha reta, por exemplo, a gente vai ter uma estrutura que pode ter em duas direções diferentes. Por exemplo, uma estrutura onde ela continua sendo isostática, só que ela não é mais só um trecho em uma direção. Agora ela é um trecho em mais direções, por exemplo. E as forças são as mesmas que a gente já conhecia. Por exemplo, forças pontuais, momentos, cargas distribuídas. Tanto faz, certo? Esses são nossos pórticos planos. Além disso, de caso especial, a gente vai ter as nossas grelhas. Esse é um nome novo que aparece para nós, só que o conceito é bem simples. As grelhas é só uma pequena diferença aqui. A gente vai estar pensando em 3 dimensões agora. Parece que vai ser bem mais complicado, mas não é. Vamos pensar numa estrutura em 3 dimensões. Continua sendo isostática, só que a grande diferença é que agora a gente não vai ter força, por exemplo, em todas as direções. A gente só vai poder ter força perpendicular à nossa estrutura. As forças continuam sendo qualquer tipo de carregamento, ou distribuído, ou carregamento constante, tanto faz, momentos também, só que ela nunca vai ser no eixo da barra, por exemplo. Que nem essa nossa força aqui no pórtico plano, ela estaria no eixo dessa nossa barra de cima. Só que nas grelhas a gente não pode deixar que isso aconteça, senão não vai ser grelha. E as nossas boas e velhas conhecidas, as nossas treliças. Aonde todo mundo já sabe que as treliças têm a sua especificação que só pode ter força nos nós da treliça, ou seja, esses pontos aqui que são os nós da treliça, só aqui podem ter força, são barras birrotuladas, e independente da quantidade de carregamento que tu bote no nó, ela vai simplesmente transmitir forças que são normais à estrutura. Então, os esforços vão ser somente normais. Então, dessa forma, a gente vai deixar um pouquinho de lado as nossas vigas. A gente deixa de lado as vigas. Deixa de lado as vigas. E passamos para esses outros nossos 3 pontos aqui. 3 estruturas diferentes, certo? A gente deixa um pouquinho de lado, só que lembrando que o traçado de diagramas vai ser bem semelhante, certo? Só que agora a gente tem que pensar nessas nossas novas estruturas, o que vai mudar? Porque se eles são casos específicos, alguma coisa tem que alterar. Por exemplo, o que eu comentei das grelhas significa que o nosso tipo de carregamento vai mudar. Por quê? Porque a gente não pode mais ter qualquer carregamento igual os das vigas. Então, a gente mudando o nosso tipo de carregamento, a gente pode mudar o nosso caso de estrutura. Porque se a gente pensar na nossa grelha, que a gente citou antes, a nossa grelha aqui, o mesmo exemplo de antes. Se a gente colocar nessa nossa grelha uma força que entra na nossa barra, isso daqui não é mais uma grelha. Por quê? O conceito de grelha é que as forças têm que ser perpendiculares, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, na nossa estrutura. Quando a gente coloca uma força F aqui, que ela é axial à nossa barra, a gente vai estar mudando isso daqui de grelha para um pórtico espacial, que é muito semelhante a pórtico plano, só que em 3 dimensões. Certo? Então, o nosso tipo de carregamento é muito importante a gente analisar e ver se é realmente, por exemplo, uma grelha ou se é um pórtico espacial. E o tipo de carregamento vai afetar diretamente as nossas solicitações resultantes.
As solicitações resultantes, a gente vai ver depois, que elas vão ser diferentes para cada caso nosso. Por exemplo, se a gente pensar nas nossas treliças, as nossas treliças a gente sabe que elas só aceitam, vamos pensar numa treliça simples aqui, a nossa treliça só aceita forças nos nossos nós, certo? Que é o conceito da treliça. Só aceita força nesses nós. Quando a gente colocar somente forças nesses nós, a gente vai conseguir ter só esforço normal nas nossas barras, ou seja, ou vai ser de tração ou vai ser de compressão. E com isso, todos os nossos diagramas de solicitações, ou seja, as nossas solicitações resultantes, não vai ter cortante nessas barras, não vai ter momento nessas barras, vai ter simplesmente o esforço normal, que é como se fosse uma simplificação das nossas estruturas. A gente não teria que analisar outros esforços. Dessa forma, para o caso das treliças, a solicitação resultante seria somente o esforço normal, o que facilitaria bastante a nossa vida. Então, para cada um dos nossos 3 casos, a gente vai ter algumas solicitações específicas que vão aparecer na nossa estrutura. Além disso, a gente vai ter que cuidar os tipos de carregamento que a gente vai ter, certo? A gente vai aprofundar isso com mais detalhes nas próximas aulas desse módulo, certo? Feito então? Até a próxima!